Boa noite! Demorei, mas cheguei. Eu fui iniciar uma live pelo meu perfil profissional, em que eu falo sobre astrologia terapêutica, que é o @eusomu. Quem estiver me vendo por aqui, peço para me seguir lá também. E esse também é o meu canal no YouTube. Peço para que vocês possam seguir lá também, me adicione, porque por lá é mais fácil de poder fazer uma live, a gente não tem restrição de tempo. Só que para eu conseguir fazer isso, precisa atingir aí o mínimo de 1000 inscritos. O meu perfil ainda é novinho, né? Tá nascendo. Aí eu conto com a ajuda aí, com a colaboração de vocês. Não sei porque eu não consegui abrir por lá, mas já que nós estamos por aqui, então vamos conversar, certo? Eu fiz duas séries. A primeira foi uma postagem falando sobre os 12 signos do zodíaco, sobre essas 12 energias. E a segunda série, ela tá no início, eu postei até a casa 4. O nosso mapa astrológico, a mandala, ela se divide em 12. Essas 12 casas, elas representam as 12 áreas da vida. Cada área, ela é representada por um signo. A gente pode falar que ela é associada ou pode falar que ela é análoga a esse signo, porque as características são semelhantes. Então, o propósito dessa live aqui de hoje é justamente a gente cruzar, a gente integrar essas informações do que é um Sol na casa 1, 2, 3 e 4 e do que é o Sol nos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, que são os signos seguintes pela mandala do primeiro ao quarto signo. O que isso é importante para mim? Qual é o aspecto da astrologia terapêutica que a gente traz aqui? Então vamos lá. Quando a gente responde a pergunta qual é o seu signo, você está falando onde está posicionado o seu Sol. O Sol, para a astrologia, ele tem um conceito, Sol e Lua, na verdade, para a astrologia, tem um conceito diferente do que para a astronomia. Eles assumem o status aí de planeta. Então, toda vez que a gente falar em Sol e Lua, a gente vai falar de planetas. E eles são planetas pessoais, são os luminares. Eles têm papéis decisivos e importantes na nossa personalidade. Antes de entrar propriamente dito na energia desses 4 signos e das 4 casas, eu quero trazer para vocês alguns conhecimentos sobre a parte da astrologia para que a gente consiga compreender melhor. A primeira coisa delas é que o nosso mapa, ele não nos determina. O nosso mapa, ele vem falar mais sobre utilidade, sobre superação, do que sobre determinação. Como assim? Ele é uma ferramenta de autoconhecimento. Então, à medida que você se apropria aí do seu mapa, você começa a se autoconhecer ali, a se perceber, a entender o motivo de tantos medos, de tantos pensamentos, dos sentimentos, dos seus desejos, da sua busca incessante, porque isso é o que está dentro de nós, isso a gente nunca vai parar de sentir e de viver. Então ali ele está descrito todas as nossas ferramentas. Quando nós fizemos um acordo com a vida para poder vir aqui para a Terra, para aprender, para a gente poder evoluir, nem que seja um pouquinho, nós ganhamos ali uma caixa com todas as nossas ferramentas para que a gente pudesse compreender o melhor uso dela. Então, não é porque você é desse ou daquele signo que você vai ser determinado a agir daquele comportamento. Pelo contrário, você vai usar da energia, do potencial benéfico deste signo para que você possa desenvolver o assunto daquela área. Outra coisa que a gente vai falar também são quando você sai dessa energia do amor, da energia que tem o poder de cura, e vai para a energia do medo, você vai para a distorção. Na distorção, a gente tanto fica no medo, que é quando a gente paralisa, ou ataca, né, ou retribui, ou quando a gente vai para a distorção. É quando a gente entende ali na nossa arrogância que a gente não precisa mais conhecer, que a gente não precisa mais sentir que aquilo não faz parte de nós.
Então, os signos, eles recebem duas classificações, por elementos, são 4 elementos, e por elementos e por modalidades. Tem gente que chama de outro nome, mas eu gosto de seguir na categoria das modalidades, que são o cardinal, fixo e o mutável. E vou entrar dentro dessas características também quando eu falar um pouco dessa questão dos signos. Boa noite, Thelminha. Quanto tempo não te vejo? Boa noite, Larissa, Nanda, White King. Sejam bem-vindos. Agradeço aí a presença de vocês. É muito bom para mim, é um prazer para mim estar aqui conversando sobre astrologia, tá passando isso um pouco para vocês. É algo que realmente me move, né? Eu tenho amado fazer parte, desenvolver esse trabalho. Então vamos lá. O que é o nosso Sol? Só pela palavra a gente já imagina, né? Já vem à nossa mente luz, claridade, né? Calor, porque o Sol é aquilo que traz vida, né? Quando o dia está ensolarado, claro, a gente fala o quê? Que o dia ele tá bonito. Então o Sol para nós, ele é a nossa essência. Ele é a nossa energia vital. Ela é aquela força que te faz sair da cama de manhã. O nosso Sol, ele faz com que a gente sinta orgulho da gente mesmo. Então, quanto mais eu conhecer o meu Sol, quanto mais eu conhecer a minha essência, mais eu vou utilizar de todo o potencial que ela traz. Então, quando você faz algo para que você se sinta orgulhoso de você mesmo, o seu sol, o seu brilho alcança todas as pessoas que estão ao seu redor. A pessoa até pergunta assim, se aconteceu alguma coisa diferente. Por quê? Porque o seu brilho está no seu olhar, ele está nas suas palavras, ele está na força da sua atitude. Então o sol é aquele ali que vai representar, sabe, aquele nosso cantinho. Esse aí é o nosso sol. A gente conquista com o nosso ascendente. Então, quando as pessoas às vezes se apaixonam ali uma pela outra e depois falam assim, nossa, mas com o tempo você mudou. Na verdade, não é bem que a pessoa mudou. Que a gente usa para se apresentar para as pessoas o nosso ascendente. Só que à medida que esse relacionamento se torna fixo, ele se torna sério, é uma parceria de longo prazo, que vai ocupar ali a nossa casa 7, aí a gente já mostra a nossa essência. Então você pode até conquistar com seu ascendente, mas você casa com o Sol. Porque quando a gente está naquele momento ali de intimidade, é que a gente mostra a nossa essência. Nosso Sol ali, ele é como se fosse o interior da nossa casa. E o ascendente, ele vai ser ali o portão, o jardim externo, sabe? Aquela parte que é apresentável, que todas as pessoas veem. Agora, a nossa essência é só quem está perto. É só quem faz ali parte da nossa intimidade que vai conhecer a nossa essência. Boa noite, Lau, minha amiga querida. Seja bem-vinda. Obrigada aí pela força, pela presença. Nós já falamos aqui sobre o que é o Sol, sobre o que é a energia do Sol, da divisão do mapa nas 12 casas astrológicas e nos 12 signos, o que isso representa. E agora eu vou trabalhar um pouco sobre as casas, antes de entrar no signo, porque aí vai ficar mais fácil de a gente fazer essa associação. Então vamos lá. Quando eu tenho um Sol de casa 1, quais são os assuntos que essa casa aborda? A casa 1 é a casa que vai abrir o mapa. E esse signo é o signo de Áries. Mas antes nós vamos falar aqui os assuntos dela. Então a casa 1 fala sobre autonomia, fala sobre independência, fala sobre autenticidade, fala sobre liderança, sobre posicionamento, sobre como você se enxerga como indivíduo. É tipo, eu saí do céu, ou do todo, ou de onde você se considera, e agora eu cheguei no planeta Terra. Então agora eu estou me vendo como pessoa. Agora eu estou olhando para o espelho, aquele momento ali de descoberta em que você se reconhece. Essa ali é a nossa casa 1. E todo o nosso mapa, ele carrega a força da casa 1, porque a casa 1 é esse início.
é aquela que abre, então ela vem com muita força. O Sol de casa 1, ele é um Sol que brilha nessa área. Ele é um Sol que vem te trazer o chamado de desenvolvimento dessa autonomia, da sua personalidade, de como que você se posiciona, de como que você constrói a sua autonomia, de como que você se coloca, como que você se posiciona, como que você se reconhece diante de você mesmo. Então a área onde está posicionado o nosso Sol é onde nós viemos brilhar. Mas como eu disse antes, nós não somos o nosso mapa, nós viemos para ser o nosso mapa. Então vão acontecer várias situações no decorrer da nossa vida que vai fazer com que a gente desenvolva essa autonomia, desenvolva essa independência, desenvolva esse, oi, agora eu sou um sujeito, eu estou aqui, eu faço parte desse mundo, desse planeta, agora eu estou me vendo, eu estou ali passando a me reconhecer. Quando é que o Sol de casa 1, para quem tem o Sol nessa casa, consegue ter orgulho de si mesmo? Quando ele toma alguma atitude que vai em busca da sua independência. E essa independência, ela não é apenas monetária, né? Não é só financeira. Independência em qualquer aspecto. Seja dentro de um relacionamento, em que haja uma dependência emocional e ali pessoa... Por que isso vem pra gente? O nosso mapa, ele tem um poder de atração muito grande. Então, se eu vim desenvolver a minha autonomia, se eu vim desenvolver a minha personalidade, a construção da minha independência, naturalmente eu vou ser bombardeada o tempo todo para que eu faça isso, né? Isso acontece o que? No decorrer da vida, ao longo das nossas experiências. Boa noite, Gi, seja bem-vinda. Obrigada, minha querida, pela sua presença, pela força. Nós estamos aqui justamente falando sobre o Sol de casa 1. A casa 1 é do signo da Gi, que é a Ariana. Daqui a pouquinho eu já vou entrar em Áries, que a gente vai fazer essa associação. Outra atitude que um Sol de casa 1 pede para que se sinta orgulhoso de si mesmo é aquele fato de ir em busca do que ele quer. É o fato ali de dar aquele passo, sabe? De iniciar as coisas, de falar assim, não, eu consigo, eu posso, eu me posiciono, eu luto pelas coisas que eu quero, eu defendo as coisas que eu quero. Isso, gente, não são atitudes... Às vezes a gente não reconhece as nossas pequenas vitórias e acha que precisa acontecer algo muito grande para que isso tenha alguma validade. Mas não, a gente tem que reconhecer os nossos pequenos passos. Quando a gente não se orgulha da gente mesmo, quando a gente não deixa o nosso sol brilhar, a gente pode ocorrer até em doenças físicas, né, e mentais também, como um possível quadro ali de depressão, porque você não está deixando a sua essência vir, você não está acreditando no seu próprio brilho, você não está acreditando no seu valor. Você pode se envolver ali em relacionamentos que você seja dependente emocionalmente do outro e com isso você não consiga se desenvolver, você não consiga crescer. Você pode acreditar que sempre vai precisar do outro, para que o outro faça isso por você e na verdade você tem que entender que você que precisa dar esse primeiro passo. Quando a gente faz algo para o nosso sol, quando a gente deixa a nossa essência brilhar, essa luz ofusca todo mundo que está perto. Sabe assim, quando você vai olhar para o sol assim, tampa um pouco a visão, ou usa um boné, alguma coisa assim? É isso, quando a gente trabalha a nossa essência, quando a gente trabalha o nosso sol, é isso que a gente faz. O signo que vem com essa força, que abre a mandala astrológica, que vem guiar a gente aí com todo esse ímpeto, com essa liderança, com esse fogo, é o signo de Áries. Áries do elemento, ele é o fogo, e da modalidade ele é o cardinal, porque ele é o princípio. O ano novo astrológico começa em março, né, diferente do nosso calendário regular, que é em janeiro. E ele abre essa mandala já trazendo pra gente aí essa força. Então, o Áries, ele é chamado de o cavaleiro do rei, justamente porque ele tem todo esse ímpeto, toda essa garra de ir lá buscar
pelo aquilo que ele quer. Quem está perto de um ariano não fica parado. Ares é fogo, é movimento o tempo todo. Então ele está ali se movimentando, ele está mexendo, ele está buscando fazer alguma coisa, ele não é muito de ficar parado. Ele vai lá em busca das suas coisas, ele dá os primeiros passos. Quando Ares sai dessa energia do amor, que é a energia que vai fazer com que ele siga, né, na sua cura, siga no seu buscar, no seu desenvolvimento, e ele sai para a distorção, ele pode ali se tornar alguém briguento, egoísta às vezes, porque a visão de Ares, como ele é o princípio, como ele se vê ali como indivíduo, ele não necessariamente vê bem a parte externa, né, ali, o coletivo. Então, quando ele se sente ameaçado, quando ele não está ali deixando a sua essência aflorar, pode ter esse tipo de atitude. As pessoas podem olhar torto, falar assim, você só pensa em você toma decisões sozinhos, você sempre está à frente das coisas, não espera ninguém falar, não espera ninguém fazer, não espera a gente dar uma opinião e fazer junto. Ele pode querer também se envolver em brigas que não são dele, porque tem tantas e tantas guerras que a gente enfrenta por aí todos os dias. E a gente tem que escolher quais são as guerras que a gente quer participar, porque embora a gente faça a nossa parte nos transformando e essa transformação alcance o mundo ao nosso redor, a gente não consegue salvar todo mundo. E tem outra coisa também, cada um tem que viver a sua responsabilidade, cada um tem que viver a sua ação. E às vezes o ariano está brigando por alguém que nem quer brigar. A pessoa está lá quietinha, caladinha, e o ariano está lá gritando, esbravejando, defendendo, e a outra pessoa está lá assim, mas sem entender bem por que você está fazendo isso, e quando você vê, você já tomou as dores do outro, se envolveu com o problema do outro, está resolvendo as coisas do outro, e aí, cadê a parte do, opa, esse conflito ele não é meu, esse conflito ele pertence a outra pessoa, eu posso tentar ajudar, mas não resolver por ele. É uma guerra que eu quero lutar, é uma briga que eu quero entrar, isso vale a pena, isso faz parte de mim? Quais são os benefícios e malefícios desse conflito aqui agora? Como que eu posso resolver isso? Boa noite, Gilbert e Naldo. Sejam bem-vindos, meus amigos. Que bom ter vocês por aqui. Até agora, vocês chegaram até aqui, nós falamos, só retomando aí, sobre os signos. Nós vamos falar hoje sobre Áries, que é o primeiro signo, Gêmeos, Touro, que é o segundo signo, Gêmeos, o terceiro, e Câncer, o quarto signo da mandala. E também vamos falar sobre as casas 1, 2, 3 e 4. A mandala, o nosso mapa, assim como os signos, eles também têm uma divisão em 12. Cada área cada casa é uma área, é um assunto da nossa vida. E cada signo ele é análogo ou associado a essa casa por terem características semelhantes. Essas casas também têm uma regência de algum planeta. Então a gente traz a força da regência do signo e traz a força do regente do planeta. E estamos dentro da casa 1, a gente tem aí a força de Marte, que é o nosso arquétipo masculino dentro do mapa. Ele representa assim, a nossa força. Marte é o guerreiro, Marte é aquele que a seta está ali apontada para uma direção. Quando você não tem mais força para fazer nada, Marte é aquele seu último fôlego, sabe? Aquele assim, não, eu consigo, eu dou conta. Então a área da vida ali, onde está posicionado o nosso Marte, por ele reger o signo de Áries, está presente ali dentro da casa 1, ele traz tudo que eu já coloquei aqui, né, da nossa força de iniciativa, de independência, de ir atrás, de ir à luta pelo que a gente quer, né? Então a gente está fazendo essa associação aí da energia dos signos com a energia da casa. Então se você tem um sol de casa 1 ou se você tem um sol em Áries, você traz essa força. Você pode ser um ariano de casa 5, 6, 10, né? De alguma das 12. Isso quer dizer que você vem brilhar arianamente em outra área da vida. Agora, se você é ariano e tem sol de casa 1, essa questão da identidade, da autonomia, da independência, desse se ver
como pessoa, como indivíduo, ir atrás das suas coisas, isso serão temas que serão recorrentes na sua vida, de experiências que você vai viver, porque esse chamado para você, ele é um pouco mais intenso, ele é um pouco maior. Não quer dizer que o ariano das outras casas não seja. Tá vendo? Porque mesmo sendo um grupo pertencente aí ao signo de Áries, nós não somos iguais. O ariano de casa 1, ele é diferente do de casa 2 e até a 12ª casa, porque onde ele vem brilhar, onde está o sol dele ali, faz toda a diferença. Outra coisa que é importante também do nosso sol é que onde ele está posicionado, ele quer dizer pra gente que é o que a gente precisa para ser feliz, né? Então, assim, o sol de casa 1, ele entende que para as pessoas serem felizes, elas têm que ser independentes, que elas têm que ser autônomas, que elas têm que ir em busca das coisas que elas querem, que não pode ficar esperando pelos outros. Aí você pode até trazer pra mim, falar assim, nossa, Risa, mas isso não é algo que todo mundo pensaria? Teoricamente, sim. Só que para um sol de casa 1, isso é essencial. Se ele não estiver fazendo isso, ele não se sente feliz. E se ele se relaciona com pessoas que não fazem isso, ele pode às vezes ser intolerante por não entender o tempo daquela pessoa, porque cada um de nós está num momento aí de evolução, e ele pode ser assim, um pouco arrogante, querer que as pessoas façam as coisas do mesmo jeito que ele, e aí tem que tomar aquele certo cuidado de a gente compreender o lado do outro e de não querer impor ali, né, a nossa vontade. Boa noite, Letícia, seja bem-vinda. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a casa 1 ou sobre o sol de casa 1, porque é o seguinte, eu posso ser de outro signo e ter o meu sol na casa 1. Eu, por exemplo, o meu sol em Aquário. Aquário, ele corresponde à 11ª casa, mas o meu sol está posicionado na casa 4. Então, isso independe. Como que a gente sabe onde está posicionado o nosso sol, lua, ascendente e os demais pontos de força? A gente tem que fazer o nosso mapa astrológico. Tem sites que geram esse mapa até de forma gratuita, tem alguns que dão uma amostra assim, e outros cobram até por uma análise completa. Eu só peço um pouco de atenção, caso vocês forem fazer a análise completa, porque essa análise ela é gerada de forma automática. Por exemplo, eles têm um banco de dados, um compilado do que é um sol em Áries. Aí, do que é uma lua, vamos colocar em Capricórnio. Aí sai fazendo esses Ctrl+C, Ctrl+V e te dá um texto gigante. Eu mesmo tenho eu tô falando por experiência própria, que o que me motivou a seguir, a fazer, na verdade, a trabalhar com astrologia de forma profissional, foi entender o meu mapa. Eu queria entender o meu mapa. Eu entrei num site, ele é super famosinho, eu até gosto muito desse site, busco muitas informações lá. E o meu mapa, no mapa não tinha Quiron, não tinha Lilith, não tinha nó do norte, nó do sul. Essa não é uma live que vai tratar desses assuntos, a gente pode fazer em um outro momento, mas assim, são pontos cruciais do mapa. E casar essas informações, para quem não tem noção de astrologia, é tudo muito difícil, porque você tem que olhar qual é o signo e a casa, né? E a área onde eles estão e como fazer essa associação. Então, isso para quem não tem conhecimento de astrologia, fica difícil de você fazer essa associação e fazer a leitura do seu mapa, assim, né? Por isso que o meu objetivo em fazer essa live é justamente isso, em que a gente vá ali destrinchando cada pedacinho do nosso mapa e que a gente entenda qual é a importância de conhecer o nosso sol, qual é a importância de trabalhar a nossa casa 1, independente assim de em qual energia ela esteja, e o que isso pode trazer pra gente de transformação. Boa noite aí, elegância. Boa noite, Anelis Marta. Martinha, que saudade de você, quanto tempo. Martinha, irmã da minha madrasta, da minha boadrasta, né? Faz muito tempo mesmo. Então, agora que eu falei da casa 1 e do signo de Áries, eu vou falar da casa 2.
Vamos seguir aí nessa sequência, porque fica mais fácil de fazermos essa associação, como eu disse antes, né? De uma casa com um signo, porque as características deles são muito fortes, próximas. Também por isso que a gente pode escutar a expressão comanda a casa, é análoga à casa, é associada à casa, justamente por isso. No meu perfil profissional, @eu-sou-mup, MUP é a sigla do meu universo particular, já tem uma série lá com os 12 signos astrológicos, então o seu sol, acho que o sol todo mundo sabe, né? E também tem as casas, né, de 1 até a 4, eu vou dando sequência, postando. Na próxima semana eu vou fazer outra live dessa para que a gente fale sobre as outras casas e os outros signos fazendo essa associação. O que me motivou a fazer isso, gente, porque eu estudo muito astrologia, mesmo de antes, né? A Lau, que tá aí, minha amiga, ela sempre brincava quando eu chegava, a astróloga da família chegou, a astróloga do grupo chegou, porque antes eu gostava da astrologia, né? Eu só seguia o horóscopo. Mas desde pequenininha eu sempre gostei. Quem pegava pra revista toda Teen, fazer aqueles questionários lá, eu entregando a minha idade, né? Entregando a minha idade, da minha adolescência, de como que a gente se divertia, era através disso. E no final eu vou falar um pouco também sobre essa questão do horóscopo e sobre por que a gente não entende o nosso horóscopo, na maioria das vezes. Então vamos lá, né? Edilene, Estética Facial, seja bem-vinda. Boa noite. É um prazer te ter por aqui. Letícia, você tá casa 1 em Touro. Eita, nós. Vamos falar sobre Touro agora. E aí eu faço um link com a sua casa 1, tá? A casa 2 é uma casa que ela fala sobre os nossos recursos. E aí todo tipo de recurso, financeiro, tempo, com que a gente trabalha, como que eu me sustento. Pensa, se na casa 1 nós chegamos como indivíduo, acabamos de brotar aqui, e na casa 2, agora eu vou preocupar o quê? Como eu me sustento? Como eu como? O que o bebezinho faz? Ele não sabe falar, ele não sabe andar, ele não sabe muita coisa, mas ele não morre de fome não. O que ele faz? Ele chora, ele berra, né? Ele grita, nenenzinho com fome, Jesus, né? Tem que ir lá e socorrer o bichinho que ninguém aguenta. Mas isso é como ele achou de ganhar as coisas, de conseguir as coisas. Então a minha área de recurso financeiro, como eu olho, como eu movimento as minhas finanças, como eu administro essas finanças, como que esses recursos são importantes para mim, qual é a importância, o dinamismo que eu olho para ela, como eu vou ali garantir o meu sustento. Então essa casa 2 ele vem para estruturar a gente ali, né? Cheguei no mundo e agora eu preciso garantir como eu sobrevivo. A mandala astrológica, ela conta uma história. E assim, cada casa, ela vai linkando uma a outra. Elas não são do 1 ao 12, essa não é uma sequência regular por acaso. Eu digo assim, por exemplo, a casa 1, que é associada ao signo de Áries, a próxima, por exemplo, poderia ser uma numeração trocada. A gente poderia jogar a casa, a próxima casa como 3, que é de Gêmeos. No sentido de que a gente precisa aprender um assunto de uma casa para ir para outra, para ir se desenvolvendo e desenvolvendo. Só que isso não é assim linear. O mapa, a mandala, ela é cíclica, ela é literalmente uma roda. Quando a gente trabalha uma área da nossa vida, a gente trabalha todo o nosso mapa porque a gente faz tudo isso automático. Então vamos pensar assim, no videogame a gente tem fases, né? Nível 1, nível 2, nível 3, então você superou aquela dificuldade ali, venceu aqueles desafios e você vai para o segundo. No nosso mapa a gente faz tudo ao mesmo tempo e misturado. A gente não consegue separar porque eles não são em degraus, né? Ele é cíclico. Capricorniano de Sol com a Touro na 1 bem forte, hein? O tema material para Letícia aí tem um peso significativo dessa administração de recursos. E o signo de Touro de elemento, ele é do elemento
do elemento terra. Terra, toda vez que a gente fala de terra, ela vem para sustentar, ele vem para segurar, ele vem para nos trazer aquela fixação, aquela ideia de segurança. Só que também terra é aquela questão prática, é objetiva. Sabe quando alguém fica conversando com você e fala assim, nossa, mas você está viajando demais? É porque quem tem muita terra vai ter essa dificuldade ali em entender ou em acompanhar o raciocínio de quem tem muito ar, porque ar já é mental, então já vai por outra linha, assim, né? Ou quando a pessoa é muito aérea, você fala assim, minha filha, volta pra terra, põe o pezinho no chão. Tinha uma amiga minha que falava assim, volta Bob, volta, quando eu ficava viajando, né? Meu sol em aquário, Bob é fazendo a referência àquele desenho Fantástico Mundo de Bob. Eu não sei quantos de vocês conhecem, mas eu tô entregando aí a minha idade de novo. Eu creio que talvez já tenham assistido aí. Ela ficava fazendo essa brincadeira, mas por quê? Porque é muito aéreo, né? Fica muito no mental. E já terra não, terra é os 2 pezinhos no chão. Tem aí como figura, né? O animal, o touro, né? Ou seja, com as 4 patas no chão. Ele é bem firme, ele se sustenta, ele tem aquela figura robusta, né, da casa 2. Quando a gente vê um touro que ele tá magrinho, a gente fala assim, ih, esse touro aí tá com problema, né? Esse aí não é um garanhão, não é aquele que o sêmen dele vale milhões, né? E como a gente vê aí nessa produção aí já como é que tá. Aquele ali não vai dar muito não. Por quê? Porque ele tá magrinho, ele tem que estar gordinho, senão não vai sustentar. Como assim? Se você não chorar lá, se o bebezinho não chorar lá, ele não vai mamar não, ele não vai comer não. Tem até alguém que dá pra ele, mas não dá de graça não. Ele tem que chorar, ele tem que se esforçar, ele tem que falar, ei mãe, tô com fome, preciso me sustentar aqui. Então isso é bem touro. Por isso que touro, ele é associado à casa 2. Porque ele fala dessa administração de recursos. E ele quer administrar o recurso como de forma sustentável, de forma segura. E às vezes segura demais, quer sustentar demais, é hora de soltar e o touro tá ali, ó, insistindo. O touro ele tem o tempo dele de fazer as coisas e por ele ser muito terra, ele ser mais estático, às vezes a gente tem dificuldade de entender um tempo de taurino e fala que ele é devagar. O que ele é lerdo, que ele é lento, a gente fala que é preguiçoso, mas é porque o regente de touro, né, o regente da casa 2 é Vênus, né? Vênus é associada ao prazer, à beleza, ao bem-estar. Então assim, para um taurino de sol, quando ele não encontra o prazer ali, quando ele não vê objetividade, quando ele não vê produtividade, quando ele não vê que ele está sustentando aquilo que ele vem fazer, isso traz um desgosto. E aí, se ele se entregar a isso, ele não faz nada. E ele está indo aí para a distorção. Por quê? Porque ele não está produzindo. Se touro, que é terra, o que a terra faz, gente? A terra, ela produz. A terra, ela é a nossa mãe, ela traz o fruto, ela traz o alimento. Então, quando o touro não produz, quando o touro não está colocando ali a mão na massa, quando ele não está se sentindo seguro, quando ele não está ali com os 4 pezinhos no chão, ele já analisou tudo ali, agora ele vai agir, ele vai sustentar, ele vai segurar com força aquela decisão dele. Por quê? Porque é aquilo ali que traz a segurança para ele, aquilo ali que faz com que ele haja. Né? Boa noite, Camila, Isa e Maia, né, gente? Maia tá aí no forninho ainda, quietinha da vida. Ô, gente, que vida boa essa da Maia. Flávia, seja bem-vindo. Nós estamos aqui na casa 2. Isa, eu falei há pouco sobre o seu sol de Áries, né? Eu só não sei qual é a casa, mas eu falei, o signo de Áries é o que comanda a casa 1. Nós falamos da casa 1 e do signo de Áries. E agora entrei na casa 2 falando do signo de touro. Letícia, eu fiquei de linkar para você aí uma casa 1 em touro, que é quando você vai buscar ali a sua independência
de forma sustentável. Você precisa ali, nessa área da sua independência, da sua autonomia, da sua identidade, ser alguém que sustenta. Então, as coisas que você percebe que vão abalar a sua estrutura ali, que vai te tirar vai tirar o seu chão, vai tirar a sua segurança, você pode escolher não fazer por falar assim, isso vai bagunçar demais, isso vai dar trabalho demais, vou ter que mexer tudo. Porque quando você tira a segurança de touro, ele precisa do derrubar, ele tem que reerguer. Mas a nossa vida, ela é assim, senão a gente vai ser igual a filosofia da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim. E aí, como eu disse no início, o nosso mapa, ele vem para quê? Ele não vem para nos determinar. Ele vem para que a gente, para nos ajudar a superar. Então, se eu sei que nessa área da minha construção, da minha autonomia, da minha identidade, da minha independência, porque para quem tem touro na mínima possibilidade de ficar sem dinheiro, ele passa a não se ver, ele não se enxerga. Já é assim, desesperador, sabe? Então, que a gente vem ali, quando reconhece as áreas do nosso mapa, aprender a como eu posso fazer para eu melhorar aqui nessa parte. Se eu sei que isso aqui, eu vou sempre querer segurar isso aqui, mas eu preciso soltar, essa situação está me causando dor. Só que ela me sustenta, aqui tá de boa, tá estável, não tá me dando trabalho nenhum, pra que eu vou mudar? E aí já é algo que tá ali permeando o seu pensamento, mas por não querer o trabalho, por não querer sair de segurança, vai sustentando uma situação que já era hora de soltar. É aí onde o touro tem que ir, lá na força de escorpião, que é o seu oposto complementar, buscar a força de escorpião, porque o escorpião tem o que eu chamo eu falo que é a espada do samurai, é aquele corte que é assim, ó, vap, ele é de uma vez só, não tem choro nem vela. Quando o escorpião ele solta, quando para ele assim, ele encheu e chega, o corte é preciso. Só que o taurino, ele não precisa segurar tanto, né? Você pode tentar dosar, né? Esse é sempre o nosso equilíbrio. O escorpião, ele é um signo do elemento água, e touro é um signo do elemento terra, né? E a água que alimenta a terra, né? Eles se complementam, por isso que eles são opostos complementares. Aí eu não falei sobre isso do signo de Áries, o oposto complementar de Áries é Libra. Libra, ele fala o que? Das parcerias, né? Dos acordos. Então, o eixo Áries-Libra fala sobre como eu, Áries, mantenho a minha autonomia, como eu me coloco como pessoa e ainda sou parceiro, que é o oposto complementar Libra, né? E Libra se pergunta como eu sendo parceiro, eu ainda consigo preservar a minha autonomia. Porque se eu estou falando de acordo, se eu estou falando de parceria, são duas partes, né? E às vezes para o libriano ele tem uma certa dificuldade em estabelecer a sua parceria, porque ele tende muito a valorizar o outro, deixando um pouco de lado a sua individualidade, que é característica forte do seu oposto complementar. Então o nosso mapa, ele sempre se completa. Alguma dúvida até aí, se vocês quiserem perguntar alguma coisa? Para quem chegou depois, eu falei sobre como você saber quais são as casas do seu mapa. Tem que gerar a mandala. Pode gerar, tem sites que geram gratuitamente, e aí dá para você poder ir acompanhando. No meu perfil já tem todos os 12 signos, tem falando sobre eles, então quando você fala aí do seu sol, você já consegue ir lá, já consegue ler as características, pode colocar lá para mim o que você se assemelha ou não, ou se teve alguma dificuldade de compreender, porque nós não somos só o nosso sol. Nós somos uma composição dessas 12 casas, nós somos uma composição dos 12 signos. E tem essas energias, eles vão ter um papel diferenciado na nossa vida. Tem energia que a gente vai sentir mais forte, tem energia que a gente não vai sentir tanto. Depende de onde elas estão posicionadas, se são nesses pontos chaves, como Sol, Lua, Ascendente, meio do céu, a área de trabalho, a casa 7 que é de parcerias, e dos planetas, que a gente chama de ponto de força, dentro da astrologia terapêutica, que estão posicionados ali nessa área. Faz com que a gente consiga compreender aí um pouco melhor. Vamos
Vamos agora então para nossa casa 3. E aí nós vamos falar do signo de Gêmeos. O sol aí da minha amiga Lau. Tem mais algum geminiano aí? Bom, que eu conheço aqui porque eu já vi entrando, não. Então vamos lá. Ou se você soubesse, se você tem o ascendente em Gêmeos ou lua em Gêmeos, também, ou outro ponto de força, também pode falar aqui que a gente traz um pouco de informação sobre ele, né? Luiz, meu amigo, quanto tempo, seja bem-vindo. Fazendo uma live aqui um pouco diferente, porque eu tô falando aqui sobre astrologia terapêutica. Eu faço esse meu perfil profissional, mas eu tive um probleminha lá, então eu migrei pra cá. Eu trouxe esse desafio, tem algumas pessoas que estão acompanhando aqui comigo, abrilhantando aí a minha noite. Ah, sim, eu vim cá, gente, olhar a hora, né? Porque uma lua em Gêmeos, um Mercúrio em Aquário, que eu gosto de falar, não é brincadeira. E amor, você não responda esse comentário meu, tá? Deixa quieto, deixa abaixo. Em outro momento, em uma outra live, a gente vai falar dos outros pontos de força. Se bem que eu vou entrar em Mercúrio agora. Eu falei de Mercúrio em Gêmeos. Juntou a fome com a vontade de comer. Então vamos lá. A casa 3 é a nossa casa responsável pela nossa comunicação. Então vamos rever a nossa história. Lembra que eu falei que a mandala ela conta uma história? Então vamos lá. Casa 1, eu acabei de chegar no mundo, eu estou me vendo aqui como pessoa, certo? Agora eu sou um indivíduo. Eu olho pra mim pelo espelho e eu já me reconheço. Casa 2, eu venho fazer o que na casa 2? Eu venho me sustentar. Já que eu cheguei e tô aqui, gente, eu preciso comer, eu preciso administrar bem os meus recursos, eu preciso viver. A casa 2 é a casa da minha existência, da minha subsistência. E chegando ali na casa 3, eu preciso o quê? Falar. Então, vamos aprender a nos comunicar. É ali que o bebezinho ele vai começar a soltar, né, as suas primeiras palavras. A lá já colocou uma caquinha ali tampando os olhinhos. É, minha amiga. Eu com a lua em Gêmeos, você com sol em Gêmeos, é normal que a gente fale bastante, né? O mapa da Lau e o meu são opostos, complementares. Acho que muito por isso também, né? A nossa amizade ali se fortalece porque a gente se complementa, né? Quando eu preciso levar uns puxões de orelha aí, é ela que me dá. E vice-versa. A casa 3, ela não fala apenas da comunicação. É sobre trocas, sobre parcerias no sentido de ensinar a aprender, de como eu me relaciono com o outro, porque ali eu comecei a falar, né? Eu comecei a me comunicar. Então eu começo a expressar as minhas ideias. A casa 3 também fala sobre os assuntos que despertam o nosso interesse, sobre aquilo que a gente vai se dedicar ali. Então, a energia, o signo que tiver dentro da nossa casa 3, ele vai falar pra gente quais são os assuntos ali que podem despertar maior interesse em nós. Né? Continuando aí dentro da Lau, a gente peguei pra Cristo, né, neguinha? A Lau é uma geminiana, mas ela tem o sol de casa 2. Então, o sol dela, que é representante, né, que seria o da 3, Gêmeos da 3, se encontra na 2. É alguém que vem brilhar nessa área da administração dos seus recursos, do seu desenvolvimento ali financeiro, de como administrar, de como trazer ali o seu sustento, vem aprender a se desenvolver nessa área e conduzir também as pessoas nessa área. Nós temos uma responsabilidade social. Só que a responsabilidade social nós só vamos passar a ver a partir da 7ª casa, que aí entra a primeira casa social. Da casa 1 à casa 6, ou do primeiro signo ao 6º signo, eles são signos e casas voltados para o indivíduo. Então essa primeira parte do nosso mapa, ela fala exclusivamente sobre nós, sobre como indivíduos, como nós nos vemos. Para que da casa 7 à 12ª casa, ou do 7º signo ao 12º signo, possamos conviver em sociedade. Então primeiro eu me construo, primeiro eu me coloco, chego no mundo,
e depois eu vou entrar nesse campo social. Só que, como eu falei antes, acontece tudo junto e misturado. A gente não separa, né, as coisas, a gente não separa ali os assuntos. E o planeta regente aí é Mercúrio. O Mercúrio fala sobre o nosso intelecto, sobre a nossa comunicação. O Mercúrio de Terra, a comunicação vai ser mais centrada, é uma comunicação mais consistente, mais direta. Sabe aquela pessoa que fala assim, papum, papum, você fala assim, o que é isso? Às vezes até é tido como grosso, mas não é, porque a objetividade ali para o Mercúrio em Terra ela é muito alta, ela não fica perdendo tempo falando outras coisas, viajando, não, a comunicação dela é direta. Ela tem que falar, vai falar, claro que isso não é, né, uma desculpa para que a gente seja grosseiro com o outro, mas a comunicação ela é direta, é uma pessoa que não sabe fazer rodeios, né? O Mercúrio em ar, que é no caso meu, ele é bem mental, né? Fica muito no campo das ideias, então é alguém que fala muito sobre os seus pensamentos, fala muito sobre o que aprendeu, sobre o que quer aprender, o que aprende quer explicar para os outros, porque enquanto ele não explica, ele não assimila, então ele quer falar muito, aquela pessoa assim que quer sentar com você e te contar o dia inteiro, né? É quase aquela melô lá do fofoqueiro que pergunta como vai você, preciso saber. Então, da sua vida, esse é um Mercúrio em ar, né? Mais precisamente, característica de Mercúrio em Gêmeos, mas é também dos signos de ar, que é Aquário, Gêmeos e Libra. Gêmeos, ele é dual, e tem muita gente que fala que por isso Gêmeos é duas caras e falso. Mas isso é um astroterrorismo, não quer dizer que Gêmeos seja falso. Só que o Gêmeos, ele tem a questão do mudar constantemente de opinião. Isso tem hora que incomoda muito quem tá perto da gente, porque não consegue entender a velocidade desse pensamento, a velocidade desse gosto, como que pode mudar assim, né? Tipo, agora a pessoa te deu bom dia, daqui a pouco já tá ali cabisbaixo, você fala assim, o quê? Como é que muda de humor assim? Mas isso é bem assim, natural do signo do Sol, né? Do Sol em Gêmeos. Tem também sobre a questão dos Gêmeos, como é que eu posso dizer? De ele querer trazer essa questão de várias possibilidades. Gêmeos, o Sol em Gêmeos dificilmente ele se limita a uma opção. Ele quer pelo menos 3, 4 para ele poder decidir, porque ele gosta ali de saber que ele não está restrito e nem preso a nada, ele é ar, ele é solto, né? A não ser que seja aí querer estocar vento, imagino que não seja o nosso caso, não dá para segurar um sol em ar, não dá para segurar um sol em Gêmeos. E aí as pessoas, quem está perto tem essa dificuldade de compreender essa volatilidade toda, o tanto que se muda, né? E não é bem assim, tem que ter um pouquinho de paciência, né? Com o Sol em Gêmeos, com essa questão dos gostos. Tem gente que fala que Libra é indeciso, mas Gêmeos é muito mais indeciso. Na verdade, Libra ele não é indeciso, ele sabe escolher. O geminiano é que fica naquela questão de não sei se vou, se fico, não sei se fico, se vou. Porque pro Gêmeos tá bom. Ele quer ali que você esteja feliz. Então, assim, pra ele trocar a pizzaria preferida dele, que ele ama, pra ir pra uma churrascaria com você, tá tudo bem, tá tudo ótimo. É realmente isso lá, é a liberdade. Um sol em ar é um sol livre. Não tentem aprisionar um sol em ar, não tentem colocar barreiras no sol em ar, porque você vai trazer ali a fúria desse sol, né? Então, quando o Gêmeos ele cai na energia da distorção, quando ele não tá no seu potencial máximo. Boa noite aí, Gladson. Boa noite, Cosmos, sejam bem-vindos. Quando o Gêmeos não tá ali naquilo que lhe faz bem, que lhe faz feliz, né? Ele pode ficar assim tão perdido nas suas escolhas, tão perdido no que agir, que ele simplesmente ele não se conhece mais, ele pode se entregar a falar muito dos outros
e às vezes não uma fala positiva, ele pode se calar, que talvez eu acho que seja isso uma das principais dores do geminiano. Quando você não escuta alguém do Sol em Gêmeos, quando você não valoriza Sol em Gêmeos ou energia geminiana muito forte, ou quando você não valoriza a opinião dele, quando você fala assim, fala baixo, não, para de conversar. Isso para quem tem Sol em ar bem forte em Gêmeos, porque Gêmeos ele é dessa comunicação, dessa troca, e o comunicar ele é falar e escutar. Não é só falar e não é só escutar. Então, quando você quebra esse canal de comunicação para um geminiano, isso dói demais. Isso é a treva ali para um geminiano. Então, esse Sol vai ter sempre que buscar o quê? Conversar. E essa conversa, ela não é só externa. Ela não é só com o outro. Porque a gente tem a ideia de que com o outro a gente tem que falar educado, super calmo, né? Ser polido, pensar bem nas palavras, se colocar de forma precisa. E com a gente, mete o pau, né? Desce a lenha. É grosseiro, não respeita o tempo, não respeita o limite. No caso dos Gêmeos, não respeita a sua própria indecisão. Quando ele se prende também. Então, para que você se orgulhe de você mesmo, para quem tem um Sol ali, não só em Gêmeos agora, mas para quem tem um Sol de casa 3, é alguém que vem brilhar na área da comunicação, é alguém que vem brilhar nessa questão das trocas, é alguém que vai ensinar e aprender com uma maestria, vai ter aquela, assim, talvez aquela facilidade em estar ali, mas claro que você vai ser provocado, e isso eu friso bem, a vida inteira, para que você desenvolva a sua casa 3, para que você desenvolva essa sua comunicação. Bom, então vamos fazer um overview do que foi colocado aqui até agora, para a gente seguir aí para o 4º signo e para a 4ª casa. Então vamos amarrar as pontas aqui. Até então falamos que a mandala é um mapa astral, tá? Mapa astrológico, eu prefiro chamar. Tem gente que fala, leva o astral para uma viagem muito louca, e a astrologia ela é mais matemática do que mística. Eu vou contar um pedacinho dessa parte aqui agora, né? Só continuar o overview primeiro. Então a gente tem na nossa mandala astrológica, no nosso mapa astrológico, ele é dividido em 12 casas. Essas 12 casas, elas são associadas a cada uma casa, um signo e a um planeta. Como a gente teve descobertas da astrologia recente, tem uma comparação, na verdade tem um acréscimo. Fala astrologia tradicional e astrologia moderna, porque aí tem casa que é regido por mais de um planeta. Mas o que for aqui eu trago para vocês. Não precisa preocupar com esse detalhe, não. A nossa mandala, faixa zodiacal, né, que compreende os 12 signos, esse círculo, ele tem 360 graus. Dividido por 12, que são os 12 signos, cada signo tem exatamente 30 graus. Então não tem essa variação. E todos nós temos o mesmo mapa, temos o mapa dividido com as 12 casas, nós temos os mesmos planetas, os mesmos pontos de força, as mesmas condições. Os signos, eles recebem duas classificações, que uma é dos elementos, água, ar, fogo e terra. Então, se eu tenho 4 elementos, dividido por 12, eu vou ter 3 signos por elemento. Até agora eu falei de cada signo representante de um, falta o de água, que é o próximo signo e a próxima casa que a gente vai falar. E também por modalidade, que é a cardinal, fixa e mutável. Cardinal é o que abre a estação, fixo é o meio da estação e mutável é o final da estação. O que diferencia essa classificação do signo? Se o meu Sol ele é cardinal, eu vou ter a força do quê? Do princípio, porque ele abre, né? Ele tem esse poder ariano, ele tem o poder do início, das iniciativas, ele vai sempre querer começar, ele vai ser alguém que vai estar sempre em movimento, ele propõe ali
aquilo que precisa ser feito, porque o iniciar, o modificar, o executar está ali muito por conta dele. Se eu tenho um sol fixo, eu vou o sentimento e a sensação é de segurar mais as coisas. Eu já não estou mais com aquele ímpeto do cardinal, que é aquela força do princípio, e agora eu estou querendo o quê? Segurar, eu estou querendo sustentar. Se o meu sol ele é mutável, eu já tenho aquela energia da mutabilidade, da transformação. Ele vai ser aquele movimento também, não vai ser igual o cardinal, que é o do princípio, mas ele vai estar sempre mudando aquilo que já não serve mais, ele vai estar sempre em constante modificação. Então, nós falamos aí dos 3 primeiros signos, né? Então, Áries, ele é o quê? Ele é cardinal, ele tem essa força do princípio. Touro, ele é fixo, do elemento terra, então ele sustenta, ele segura. E nós temos Gêmeos, que é o primeiro aí dos mutáveis, dos signos mutáveis, porque ele está sempre em constante mudança, ele está sempre em constante transformação. Daí a nossa dificuldade em estar acompanhando um geminiano, porque ele muda assim constantemente. Mas mudar não é ruim, se você só acha ruim a mudança, quem for um sol de fixo, de terra, porque aí já não lida com tanta habilidade assim para mudança. Mas não quer dizer que não mude, porque eu posso ter um terra também que seja mutável, e aí ele vai ser um pouco mais adaptável a essas condições de mudança. Quando eu falei sobre conhecer a astrologia de forma profissional, para a minha decisão, boa noite aí, Ferreira, boa noite, Ismarley, Josué, muito obrigada pela presença, sejam bem-vindos, fico feliz por vocês estarem aqui. Vamos lá, que não precisa entender de astrologia para que a gente entenda a função terapêutica dela. Vamos aprender aí um pouquinho dessa parte terapêutica. O Tiquinho aí é um geminiano, alguém que é bom de papo, hein? O geminiano é um bom de papo, bom de você trocar uma ideia, é bem acolhedor nessa comunicação. E a inconstância que vai estar ali, mas ela é algo que é característico, não é algo que é negativo. A gente só precisa administrar, porque os extremos que podem nos levar a atitudes que vão trazer para a gente ali um certo peso, né, que vão ficar ruim. Nós precisamos utilizar essa potencialidade do nosso signo aí a nosso favor. Então, falamos aí dos 12 signos, das classificações e das casas. Cada casa, ela é regida ou associada ou análogo a um signo, porque ele tem características que são próximas, que são bem colados ali no significado, no sentido, por isso que um signo comanda aquela casa. Gismarley, Libriano, achei que você era capricorniano, não é não? No início, né, meio de janeiro ali, antes do dia 20? Não é nessa live que a gente vai chegar na energia de Libra, mas na próxima a gente fala sobre ela, tá bom? Dando sequência aí agora, a gente já falou das 3 primeiras casas e dos 3 primeiros signos. Quando eu viro de ladinho aqui, eu tô olhando o relógio, tá? Porque o Instagram, ele tem tempo pra live, né? Acho que até 1 hora. E aí tem que ficar de olho no cronômetro. Então, gente, mais uma vez eu peço pra vocês me adicionarem, seguirem também no YouTube. É o mesmo perfil do Instagram, @eusoumup. Como é novo, se vocês não encontrarem logo direto na busca, pode ir lá direto em canais. Colocar @eusoumup, M de Maria, U de Uva, P de Pato, que é a sigla do meu universo particular. Se inscrevam lá, me dê essa força para que a gente possa fazer essa live pelo YouTube, que é muito melhor, não tem tempo, aí a gente pode falar abertamente e trazer mais coisas sem ficar preocupado com o horário. E como eu disse para vocês, o meu Mercúrio é em Aquário, é em ar, minha Lua é em Gêmeos, então falar é uma coisa que eu gosto muito. Bom, quem me conhece pessoalmente sabe bem dessa parte aí, pode testemunhar. E falando um pouco sobre essa questão da nossa tendência a
as escolhas dentro da nossa energia. Eu sou formada em letras, ou seja, o meu curso de formação, a minha escolha foi dentro da área da comunicação. Aí eu tô cronometrando meu tempo e tava certinho, e aqui eu tô com 20 segundos restantes. Então, se encerrar aqui, eu vou abrir uma segunda e eu peço que vocês fiquem comigo, me acompanhem, porque só falta mais uma casa e um signo. Então, é rapidinho. Eu olhei e ainda contei o tempo errado.